Thaís Kreuzer aqui e no vídeo de hoje vou falar sobre o episódio especial da segunda temporada de Sandman, que é focado ali na morte. Eu preciso confessar pra vocês já de antemão que eu fiquei muito feliz porque enquanto eu vi a segunda temporada, eu senti falta, né, de ver mais aspectos da morte e ter essa história focada foi, assim, a cerejinha no bolo pra essa temporada perfeita. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a discussão, então vão ter spoilers porque eu vou falar abertamente sobre ela, então fique aí avisado, mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Bom, gente, esse episódio, ele é excepcional porque, assim, não tem como discutir a morte sem discutir a vida, e eu acho que o caminhar aqui é conjunto, e esse é um dos aspectos que eu sempre gostei da construção da personagem em Sandman, né? E o Saxton, nesse episódio, ele solidifica, né, essa relação da morte, principalmente porque ele, inclusive, fala depois pra roommate dele, e se ela realmente fosse a morte, e a morte fosse um ser, né, que gosta dos humanos, gosta da vida, gosta de viver, e é muito interessante o paralelo, né, das histórias da morte e do Saxton, primeiro pela construção, né, porque nesse episódio, né, a gente vê que ele queria tirar a própria vida, apesar dele falar que não tinha a ver com a Sylvie, tinha sim um pouco a ver, porque a gente vê as dificuldades que ele tem ao longo do episódio, né, que são relacionados ao relacionamento dele, ao relacionamento anterior, né, seja nas relações ali, ou evitar um lugar, ou até querer estar no lugar para ver se encontra a pessoa. Mas o meu ponto é que no dia em que ele decide tirar a própria vida, obviamente a gente vê ali a morte naquele dia de folga que a gente já tinha visto, né, o Morpheus tirando seu dia de folga também a cada 100 anos. O episódio constrói várias possibilidades dele morrer de uma morte natural, então seja ali na geladeira, né, quando ele cai e ele encontra a morte. Aí, inclusive, eu fiquei até esperando até certo momento do episódio quando que ele ia de arrasta, né, já que a morte aparece nesse momento. Só que, lógico, depois que ele encontra, né, os amigos, e os amigos interagem com ela, deu pra ver que ele tava bem vivinho mesmo. Até porque a gente já tinha visto, né, anteriormente, alguns episódios em que a morte ia pegar a pessoa, e ela tinha uma conversa sobre a morte da pessoa, e de tornar aquela situação melhor, né, ela tem basicamente essa mesma relação aqui com ele, só que sem ele estar realmente morto. E aí a gente vê a geladeira também, ele ali no fio, né? Esse do fio eu achei um pouco exagerado, mas tudo bem. Mas o meu ponto é que realmente o episódio, né, mostra situações em que ele poderia simplesmente morrer. Esse que é o interessante, né? A gente sempre fala assim, ah, a pessoa vai morrer, vai ficar doente, vai ser um idoso porque já tava com uma certa idade, e no final das contas, né, a nossa vida, a gente não tem garantia nenhuma. E eu acho que aí tá a beleza da construção da morte nesse episódio especificamente. Ela só tem esse dia pra viver, e ela vive de fato como se fosse o último, né? E por mais, né, que o episódio ele traga, eu vou chamar de conveniências, mas claramente aqui, né, a gente vê que muito das conveniências que a morte acaba tendo ali no episódio é devido à sua atitude para com o mundo. Como quem diz, o mundo, de certa forma, vai te retribuir de acordo ao que você faz com ele. Então, se você tem uma boa relação com as pessoas, se você é simpático, esse retorno vem, né? É a lei do retorno, né? De forma figurativa ali no episódio. Eu achei muito interessante como eles trabalharam isso. Não é conveniência de roteiro. Principalmente no episódio que retrata, né, sobre as coisas simples que ela gosta, como comer. Nossa, comer é tão gostoso. E a gente vê, né, tantas pessoas com dificuldades com relação à comida, seja uma compulsão ou uma aversão devido a um distúrbio. Então, eu acho extremamente interessante como esse episódio ele traz simplicidade em alguns aspectos, mas também um ponto que toca em discussões profundas e interessantes que são no entorno da vida humana. Então, quando ela tem boas experiências, até mesmo quando ela se envolve em situações ruins, mas ainda assim ela acha que foi um bom dia, ela vê a vida de uma forma positiva, isso é o que muda também a relação do Saxton com a morte ou a própria morte, né, da decisão que ele tinha tomado ali. E eu acho muito interessante, principalmente quando a gente tem a cena ali da balada, né, em que a roommate fala que a vida dela mudou depois que ela conheceu a namorada, e ela até explica, ah, eu sei que ela é só uma pessoa, mas a vida fica diferente. E aqui, né, o Saxton, a gente vê
tanto a morte sendo essa personificação da pessoa que muda, né, o ponto de vista das coisas, como também a menina, né, da balada que conta a sua própria história falando que era uma amiga, né, tanto que ela usava luvas, muito provavelmente para as pessoas não verem os cortes, né, que ela tinha da tentativa de tirar a própria vida também na história que ela conta. E além desse ponto positivo aí das coisas, né, a gente também tem o traficante que ele perdeu a namorada, a Natalie, para as drogas, né, e momentos antes o Saxton até fala, né, para ele: ah, então você não usa, você só faz com que os outros usem. Pra mim fica um subtexto indireto que a Sylvie também usava e ele não gostava muito, e às vezes talvez o relacionamento tiveram complicações. Isso fica subentendido, eu acho, mas não daria certeza sobre isso também. Mas a gente vê, né, o peso que o cara tinha, porque de fato a namorada ali morreu devido ao uso de drogas, e nesse mesmo dia o Saxton fala pra ele que ele é culpado, né, por fazer as pessoas usarem ali, mesmo que indiretamente. Então, até um cara que é vilão, né, vamos colocar dessa forma, você consegue sentir empatia por ele nesse episódio. Com algumas aspas, tá, gente? Mas eu acho que essa que é a beleza de Sandman, né? A obra como um todo, né? Ela discute as nossas imperfeições e, por muitas vezes, como a gente coloca peso nessas imperfeições e as coisas poderiam ser mais leves, porque todo mundo é imperfeito. Lógico, aqui, né, entra a discussão de crime, nem vou me aprofundar nisso, porque vai fugir muito do tópico, mas eu digo essa construção mesmo de característica, de personalidade. E por fim, né, o episódio, ele traz a discussão justamente de como a humanidade piora a vivência ou a convivência entre os humanos, seja destruindo o planeta, né? Por exemplo, eu achei muito interessante a frase, né, que ele fala assim: como que a gente vive num planeta tão belo, é a nossa casa e as pessoas destroem suas próprias casas, né, onde elas vivem. Ainda mais que ele era jornalista, né, então ele também tinha escrito um artigo sobre o meio ambiente, e isso também era um dos argumentos, né, dele para tirar a própria vida, de que cada vez ficava mais insalubre viver naquelas condições, e por isso que o fundamental do episódio é discutir sobre as relações humanas. Por que a morte gostava tanto de ter uma vida normal, né, ter a vida humana dela ali esse dia, esse único dia em 100 anos, devido às relações humanas, os vínculos que ela criava. E a gente vê, né, que por mais que o Saxton rejeite ela inicialmente, que ele fala, pô, mulher, acho que é a morte, qualquer um desconfiaria, mas conforme ele vai conhecendo ela e vai levando essa relação, ele vai deixando essas coisas de lado e vendo como uma pessoa que gosta de viver e aproveitar esse único dia. E toda essa discussão no entorno do livre-arbítrio, né? Porque ele realmente, ele pode tirar a própria vida se ele quiser, mas ele tem a oportunidade de viver ou ter um ponto de vista melhor sobre a vida enquanto ela só tem um dia e ela quer aproveitar ao máximo esse dia. Então, por que a gente não aproveita essa oportunidade que a gente tem, que é estar vivo e da melhor forma que a gente pode, dentro das dificuldades do nosso dia? Então, entre a discussão da vida e a morte, aqui a gente tem um episódio que fala sobre a beleza de viver. E assim, lindíssima essa jornada. Gostei muito da construção desse episódio e amo episódios relacionados à morte. Acho que traz, assim, significados grandiosos e toca a gente, independente do momento que a gente esteja, seja um momento mais positivo, um momento mais negativo. Sandman é uma obra-prima, como eu venho falando nos últimos vídeos aqui. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, qual que foi a sua interpretação, qual momento você mais gostou do episódio, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo, tchau!